Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Quero dividir com vocês a palavra de Deus e hoje eu vou utilizar algumas passagens. A primeira está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2. Nesta passagem, a palavra de Deus nos diz que devemos nos sujeitar às autoridades, porque toda autoridade na terra é constituída por Deus. Então a pergunta é: se Deus constitui todas as autoridades, por que temos autoridades corruptas que oprimem seu povo? E não estou falando apenas da esfera pública, mas também da privada. Nós temos gestores que são desprovidos de capacidade para ocuparem a posição que ocupam, mas chegam ao poder, não sei por que razão. Ofendem, agridem, agem com imprudência, criticam, caluniam, mas estão no poder. É uma realidade, todos nós sabemos disso. Não estou dizendo também que são todas as autoridades corruptas ou que agem de forma insensata, mas temos muitas. E Deus colocou essas pessoas no poder, porque é isso que a palavra diz, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus. Então veja, eu muitas vezes me fiz essa pergunta, porque já estive debaixo de autoridades que agiram com agressividade, de forma violenta, às vezes não física, mas psicológica. E fui buscar na palavra de Deus orientação. Comecei a ler 1 Samuel, capítulo 10, a ascensão do rei Saul. O povo de Israel era governado por Deus. O povo de Israel era governado pelo próprio Deus, mas queriam um rei. E clamaram a Deus porque queriam um rei. Não aceitavam o próprio Deus como rei, queriam alguém ali presente, sentado no trono. E eles mesmos escolheram Saul. E Deus permitiu que Saul ascendesse ao trono de Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel. Um rapaz de boa aparência, simples, de uma das menores tribos da tribo de Benjamim, ascende ao poder e, a partir do poder, começa a agir com irresponsabilidade. Por isso, perdeu o trono. Davi ocupou seu lugar porque agia segundo o coração de Deus. Trouxe benefícios ao povo de Israel. Qual é o desejo de Deus? Nos abençoar. Não agir como um justiceiro. Então, se você anda ouvindo aí na internet pregações que não contêm a palavra de Deus, dizendo que Deus vai se vingar dos seus inimigos, acorde. Deus é justiça, Deus não se vinga de ninguém, Ele é amor. Muitas vezes nós agimos de forma imprudente e queremos que Deus resolva o problema. Se temos autoridades corruptas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a culpa também é nossa. Porque nós, como povo de Israel, escolhemos os nossos governantes. Como o povo de Israel escolheu Saul, nós escolhemos os nossos governantes. E além de escolhermos mal, nós não cobramos deles as responsabilidades que têm de administrarem bem a cidade, o país, o Estado. E na esfera privada, muitas vezes nós nos submetemos às autoridades corruptas, agressoras, violentas, física e psicologicamente, porque também não buscamos nossos direitos, porque existem leis trabalhistas que nos protegem, leis civis que nos protegem. A Constituição, que é ignorada pela maioria dos brasileiros, diz que nós temos direitos, que muitas vezes são desconhecidos, mas também temos deveres. Devemos fazer a nossa parte. Porque Deus quer nos dar autoridades que nos abençoem. Jeremias, capítulo 3, verso 14 em diante, diz que Deus chama o seu povo ao arrependimento, não os dirigentes. Chama o seu povo ao arrependimento. Ele diz: voltem-se para mim, povo infiel, e eu os levarei a Sião
e colocarei sobre vocês governantes que agirão com sabedoria. Vejamos onde está o erro. Muitas vezes nós vamos com a multidão. O homem é homem, sujeito a paixões. Todo ser humano pode mudar de opinião quando ascende ao poder. Dizer que age com justiça enquanto está numa posição inferior. E quando alcança o poder, agir de forma diferente, porque nós temos um coração que muitas vezes é dominado somente por nós mesmos. Não abrimos o nosso coração para Deus, não pedimos a direção para o Espírito Santo. E em todas as áreas onde há um líder, até nas igrejas, nós temos pastores que agem com violência. Se temos isso em igrejas onde deveríamos aprender sobre o amor, sermos exortados para vivermos da maneira como Cristo quer que vivamos, nós temos pessoas incompetentes levando milhares ao engano. Imagine só em outras esferas, onde nem sempre há vigilância, em todas as áreas, na política, na saúde, economia, educação, esfera pública ou privada. Às vezes até a autoridade dentro de casa é violenta. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa agem de forma violenta, agredindo um ao outro, como se tivesse esse direito. E não tem. Nós não nascemos para sermos escravos, nem de homens, nem de demônios. E devemos ter consciência disso, orando a Deus e buscando orientação. Aprenda com Cristo. Ele tem muito a ensinar. Que Ele fale mais contigo.